e também da mesma editora, a Black Eye Studio, né? Pelo visto é um coletivo, né? Que tem várias pessoas. Esse Ademar Vieira, ele conta aqui que, assim, tá escrito no livro que ele é jornalista. Bom, eu comprei dele, tá aqui de novo, autografado. Esses 3 vieram juntos, né? Eu ia comprar principalmente esse, que é um livro também, História e Quadrinhos. É maravilhoso porque tem toda uma pesquisa sobre o Ajuricaba. O Ajuricaba foi um índio da região do Amazonas, da tribo Manaô, de onde veio o nome para a cidade de Manaus. E ele pesquisou em alguns documentos históricos. Infelizmente, o nome verdadeiro desse índio foi esquecido. Mas ele conta dele e de outros índios da mesma tribo, Manaô, né? Cujo nome deu origem ao nome da cidade, Manaus, e que resistiram à colonização portuguesa, tá? Principalmente da região do Rio Grande, né? Olha só, esses são os desenhos, é o quadrinho, né? A capa é uma maravilha, tá? Aqui na contracapa está escrito: a ocupação europeia na Amazônia e o avanço do colonialismo português foi marcado pelo genocídio de centenas de povos nativos. É interessante saber essa questão do genocídio. Aqui explica algumas razões históricas, coisas que, infelizmente, na minha geração, ninguém explicava isso na escola, que foi como os portugueses dizimaram as populações indígenas, que eram imensas, da região do Brasil, simplesmente porque eram tribos inimigas e eles se entregavam. Então isso ocorre nessa história em vários momentos. E o próprio Ajuricaba, que foi um grande guerreiro, porque ele conseguiu unir várias tribos que eram inclusive inimigas, para se defender dos portugueses, tá? E, além de tudo, ele foi muito esperto a ponto aí era como acontecia, né, de prender, né, escravizar algumas tribos inimigas, algumas pessoas de tribos inimigas, e vender como escravos para os holandeses da Guiana Holandesa. E ali ele conseguiu armas, e com essas armas eles guerrearam contra os portugueses e mataram muitos portugueses. Eles tiraram os índios que estavam presos nas missões, tá? A história é muito bonita, porque fala de pelo menos 3 líderes, tá? O nome desse é Ajuricaba, que foi um deles, né? Que não se tem, aqui ele explica, né? Não se tem certeza do nome desse índio, né? Mas assim, eu vou continuar lendo a contracapa para vocês terem uma noção. A ocupação europeia na Amazônia e o avanço do colonialismo português foi marcado pelo genocídio de centenas de povos nativos. Após anos de conflitos, massacres, doenças e escravização, a resposta indígena veio à altura, com o surgimento de um grande líder, oriundo da maior nação guerreira da selva, os Manaus. Ajuricaba, um jovem corajoso e inteligente, foi capaz de reunir mais de 30 tribos contra as investidas da coroa portuguesa e conseguiu impedir, durante 5 anos, a expansão do projeto colonial português em toda a calha do Rio Negro. Seus feitos épicos e sua bravura nunca foram esquecidos, e é por isso que hoje a capital do Amazonas se chama Manaus, em homenagem a ele e ao povo que deu a vida pela liberdade. Então a gente fica achando que os índios que existiam aqui no Brasil eram muito tolos, ou que foram mortos facilmente pelos portugueses, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Como eram tribos inimigas, um acabava entregando o outro, e dificilmente as tribos inimigas se uniam contra um inimigo comum, que eram os portugueses, e que tratavam todos da mesma forma. Ele não via diferença. Ele fazia acordo com uma tribo e no final matava os amigos daquela tribo, quer dizer, né? E o Ajuricaba justamente é um dos que percebe isso primeiro, e ele procura falar para o pai dele. O pai dele, logo no início da história, morre. Bom, existem registros históricos desse enredo, tá? Mas muito é preenchido, isso os autores dizem, muito é preenchido
pela criatividade, tá? E pela ficção, para deixar uma história interessante, mas tem muitas explicações de coisas que realmente aconteceram. E os líderes dos Manaus que realmente lutaram contra os portugueses, tá? E os quadrinhos são bem interessantes. Aqui no final, ele mostra, olha só, história e ficção, ele explica exatamente o que eu acabei de falar. O resgate da língua Manaô, que a língua foi perdida e que encontraram alguns registros de um alemão que fez uma espécie de um glossário, tá? De alguns vocábulos manaus, e eles usam aqui nesse quadrinho. E aqui também, olha, o processo de produção, como eles fizeram. Esse Ademar Vieira, ele fez o desenho e ele escreveu o enredo, né? E aí depois teve a colaboração inicial do desenhista Jusilande Júnior, ou Jusilande Júnior, que assina aqui na frente também, tá? E que foi quem passou no final por, quer ver, ó. E teve o ilustrador Thier Santos. Então foi um trabalho de 3 pessoas, tá? E é um documento histórico também, assim, é uma ficção, mas é muito baseada em história. Então eu aconselho para entender o que aconteceu com as nações indígenas que foram dizimadas, e até porque tem todo um respeito à cultura da região de Manaus, de várias cidades ao redor, tá? E do Amazonas, e que a gente tem que manter vivo, né? É isso, essas são as minhas indicações de leitura para essa semana. E eu tô reorganizando isso com a ajuda de alguns amigos, queridos, familiares que são mais especialistas no assunto. Obrigada.